Fala galera, tudo bem com vocês? Rubio aqui. Vou mostrar para vocês o gráfico hoje, tá bom? Passar para vocês informações da minha análise que eu faço aqui do gráfico do Bitcoin, fechou? Então é isso. Bora lá. Máxima histórica rolando, então vamos compartilhar a tela com vocês. Eu vou deixar a tela grande aqui, tá bom? Vamos lá. Seguinte, cara, Bitcoin rompeu então a resistência que estava sofrendo aqui na região de 110 mil, 112 mil, tá bom? No exato rompimento, aciona o stop de várias pessoas que estavam apostando na queda e aí aciona o preço, por isso que o preço sobe muito rápido, tá bom? Então é isso. Algo que chegou agora ali, né? O ponto mais alto que chegou aqui foi 119 mil, quase 119.500. E aí encontramos aí uma resistência mínima, tá? O que muita gente vem me perguntando, Vitor, qual que é o alvo que você acha que o Bitcoin vai atingir? Qual que é a expectativa futura de qual ponto? Primeiro, não tem como saber se existe resistência ou não, tá bom? Porque não tem gráfico atrás. Vocês vão ver, para a esquerda agora só é preto. Então não tem como você traçar uma linha, você traçar alguma coisa. Porém, galera, eu gosto de trabalhar, já faço isso bastante tempo. Eu gosto de fazer frequências. Quem gosta muito de fazer isso também é um cara chamado Storm, ele é muito bom também de análise gráfica, tá bom? Mas vamos lá. Então a gente pode pegar o gráfico semanal do Bitcoin e podemos trabalhar numa frequência e vamos descobrir como se fossem esses canais, tá? Eu vou apagar aqui rapidinho todas essas informações só para deixar o gráfico mais limpo. Então a gente pode fazer desse sentido assim, ó. Como que a gente vai trabalhar a frequência? Normalmente a gente trabalha a frequência de uma amplitude, vamos supor assim, de um fundo, vamos supor esse fundo aqui para uma esticada e depois um retorno. Então, essa é a frequência. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar esse canal, como eu falei para vocês, que dá para trabalhar, canal aqui, ó, lateral, nós vamos jogar ele em linha reta e vamos subir ele, tá? Assim, dessa forma, tá? Podemos esticar, né? Assim, até os dias de hoje, para a gente ter uma noção, tá? Então, é assim, essa vai ser a frequência que o Bitcoin está utilizando, fechou? Então, vamos trabalhar assim. Aí vamos pegar essa mesma amplitude, vamos fazer Ctrl C e Ctrl V e vamos jogar para cima, galera, tá? Vamos achar novamente mais um alvo, tá? Vocês podem ver que ele sempre, a maioria das vezes que trabalha em frequência, independente do que for, ele vai achar ali sua resistência e seu suporte. Então, aqui achamos, ó, tá vendo? Metade do canal também funciona como resistência e suporte e o topo do canal. E qual que é o próximo passo, então? É fazer, mais uma vez, essa frequência que o Bitcoin já trabalha há bastante tempo, né? Já está trabalhando há bastante tempo. Então, desde 2018. Então, vamos lá, mais uma vez, pegar esse mesmo Ctrl C, Ctrl V, jogar para cima, tá? E aí nós vamos achar aqui o primeiro alvo, tá? Que já está sendo estabelecido, que é exatamente nessa região. Então, o primeiro alvo de topo do Bitcoin pode ser considerado os 119, 120 mil dólares, tá? Que muita gente falou que pode ser essa região. Porém, eu não acho, galera, que vai ser aqui. Eu acho que o Bitcoin ele vai chegar aqui e aí temos esse patamar aqui próximo de 100, 250 mil dólares, que dá aproximadamente quase 100% do alvo atual hoje. Cara, é extraordinário parar para pensar assim, óbvio, esse aqui é um alvo de longo prazo, tá bom, galera? Eu não acho que vai chegar, talvez esse ano ainda, eu acho que chega pro ano que vem, tá? Começo do ano que vem. Normalmente bate topo assim, mais ou menos, tá? Outra forma também da gente trabalhar, tá? O gráfico do Bitcoin, dessa forma também, né? Com essas frequências, mas também com linha de tendências, né? Então a gente pode pegar aqui, ó, essa linha aqui, trabalhar assim, ó, dessa forma. Então nós podemos achar um alvo também para o Bitcoin, depois talvez ele vai corrigir, mas trabalhando essa região aqui também, ó. Próximo aqui, então temos aqui o gráfico semanal, então vamos um pouco mais 2 semanas ele possa chegar nessa região de 145, 150 mil dólares. É uma outra região que também podemos achar o Bitcoin. Outra forma de trabalhar, que eu acho que essa aqui ela é um pouco mais muito expressiva, né? Não acredito que seja assim, mas a gente pegar essa, ó, eu vou fazer o seguinte, aqui, pegar esse topo e juntar com esse topo dá 31 barras, né? 217 dias. Se a gente pegar novamente esse topo com esse topo agora,
ele dá mais ou menos 203 dias, dá quase aproximadamente igual. Então a gente aproxima aqui, como eu falei, frequência, depois desse topo, topo, ele trabalhou numa frequência dessa aqui, para baixo. Se fosse a mesma frequência para cima, a gente pega a mesma amplitude e joga, né? Então, tipo, nessa região e joga para cima, assim, ó. Então aí já teremos um alvo um alvo muito maior, né? Um alvo muito expressivo, mas eu não acho que vai ser nessa região, tá? Que é 450 mil dólares. Eu acho que é muito absurdo pensar nisso ainda no momento. Mas então, essas são as minhas expectativas, tá? Chegamos já, primeiramente, na resistência, que eu acho que o Bitcoin vai segurar aí, tá? Que é 200, quase 120 mil dólares, tá? Seguinte, se a gente começar a aproximar o gráfico, e vamos para o gráfico de 4 horas, se você quiser achar compra, cara, agora não é momento, tá? Principalmente RSI. Olha o RSI, tá muito nessa região. Então é o seguinte, tendência de alta, você não se compra nenhum ativo nessa região em tendência de alta no gráfico de 4 horas no RSI. Então você vai entrar no gráfico do ativo que você quer, vai ver se ele está em tendência de alta. Se ele tiver tendência de alta, vai olhar dentro do RSI, e se no RSI ele tiver acima dessa região, você não vai comprar, tá? Na minha opinião, você não vai comprar. Você vai comprar sempre que estiver em tendência de alta em sobrevenda. Chegou aqui, ó, você compra. Chegou aqui, você compra. Chegou aqui, você compra. Todas as vezes que o Bitcoin nessa tendência de alta chegou nessa região, desde maio, era região de compra. Então, compra, 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 compra. Aqui também é uma compra. E aí ele explode para cima. E aqui, na minha opinião, não é ainda região de compra. Então, temos que esperar com o gráfico de 4 horas. Ele pode chegar aqui essa semana ainda, tá bom? Se o gráfico ele anda de lado, o preço ele pode cair. Por incrível que pareça, ele não precisa cair muito o preço. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. O Bitcoin estava aqui, nessa região aqui. O Bitcoin estava aqui em 110 mil dólares, né? Para ele chegar, ó, no mesmo gráfico, ó, no topo aqui ele estava 110 mil. Para ele chegar nessa região de sobrevenda, ele só precisou andar, vamos ver, dia 9 até o dia 13. Ou seja, ele andou 4 dias e o preço ele andou de 110 para 103. Então ele não andou muito comparado ao que todo mundo pensa que vai cair para o RSI, tá? Então, eu acho que é um bom momento, o mercado está muito forte, o Bitcoin rompeu o topo, muito significante para o mercado, tá bom? Então ele veio, subiu, lateralizou, rompeu a resistência que estava aqui, se você pegar essa resistência aqui, ó, por isso que o Bitcoin disparou também, vim aqui, desceu para o gráfico de 1 hora. Você pode fazer isso aqui, né? É meio que uma lateralização, mas aqui tinha uma resistência, aí ele rompe, aciona, pum, e volta a explodir, tá? Eu acredito que agora o preço ele vai se manter aqui, podendo ter uma resistência para baixo. Então, pode ser que tenha uma correçãozinhas aí e o preço possa voltar a cair, porque, como eu falei para vocês, aqui nessa frequência que ele trabalha, né? O Bitcoin trabalhando já faz muito tempo, ele está numa zona aí de resistência agora, né? Como eu falei para vocês, não tem como saber se é uma linha de resistência mesmo, se não é. Porém, eu acredito que aqui é uma região de resistência. Caso ele rompa, faça um pullback aqui, aí, galera, ó, vai ser muito importante para a gente e vai ser explosão, na minha opinião, até chegar essa região aqui, que é o alvo principal dele, tá bom, galera? O Bitcoin ele vai buscar essa região aqui do canal, tá, lateral, essa região superior. Ele vai buscar, tá? Outro ativo que é interessante, que eu gosto de trabalhar, é o Ethereum. Como está cheio de estudo aqui, deixa eu apagar um pouquinho. Tá, o Ethereum estava numa lateralização, aqui era uma resistência, virou um suporte, né? Ele fez o pullback exatamente em cima, voltou a subir. Ele entrou dentro desse canal aqui, galera, que já faz muito tempo que ele estava também, que ele tem, né? Essa frequência dele. Só que essa região de 3 mil dólares é uma região de também uma resistência bem forte. Muita gente vai vender ali. Caso o Ethereum consiga romper isso aqui para cima, chegar na metade desse canal, voltar para baixo, fazer tipo assim, ó, deixa eu pegar aqui o pincel, fazer essa informação aqui, ó, fazer essa aqui para cima, depois voltar e fazer um pullback, e ele não pode romper essa de 3 mil dólares para baixo. Se ele se manter acima de 3 mil dólares, ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai buscar os 4 mil, que já é a tendência dele. Essa barra aqui é uma barra de, na minha opinião, uma barra de ignição de tendência de alta. Ele vai voltar, na minha opinião, a atingir os 4 mil dólares, tá bom? Então é isso, galera. Ethereum e Bitcoin é o que eu vou passar para vocês. Tendência de alta tá bonita, tem que tomar cuidado para não perder. O Bitcoin, falei para vocês, ele pode sim agora ter uma resistência, é uma região que pode sim. Então, é muito provavelmente que o Bitcoin possa voltar a 109, tá? Se voltar a 109, não pode perder, na minha opinião, essa região, principalmente aqui, ó. Se o Bitcoin perder
região de 100 mil dólares, ele volta de novo com a tendência de baixa, aí vai ser várias semanas aqui caindo, até talvez chegar novamente aí algumas, não aqui, né? Mas se ele chegar talvez nessa resistência aqui e assim por diante. Mas no gráfico semanal, o principal ponto dele é não perder os 100 mil dólares agora, tá? Se quiser um pouquinho mais curto prazo, podemos subir um pouquinho aqui, essa resistência aqui, então. O Bitcoin, como rompeu o topo histórico, o alvo principal é 109, 110 mil dólares. Fechou? Tem que se segurar acima disso. Então é isso. Tá muito interessante, muito importante ficar atento com os gráficos. Não opere na venda, não opere em long agora, pode acontecer. A operação de long já passou, na minha opinião. Você tinha que ter operado long antes dele ter rompido esse topo, porque aí você pegava todo o movimento. Agora, galera, vai ter muita liquidação, tanto para cima, tanto para baixo. Muita gente vai perder dinheiro se você alavancar. Pode ser liquidado, perder todo o seu dinheiro, então não faça isso. Fechou? Então é isso, galera. Falou, até mais. Fui!